Você tem histórico de câncer de mama na família? Sua mãe, sua avó ou sua irmã já tiveram câncer de mama? E essa informação é importante para você? Tem uma prima com câncer de mama? Você está fadada a ter essa doença? Se você já se fez essas e outras perguntas, preste atenção porque é sobre isso que vamos conversar. Câncer de mama hereditário. Antes de falar sobre as características e sobre qual era o melhor acompanhamento, é importante destacar alguns aspectos sobre o câncer de mama hereditário. O primeiro ponto importante é: todo câncer ele é hereditário? Não. É importante sempre destacar que a grande minoria dos cânceres é hereditária. No caso de câncer de mama, é em torno de 10% apenas. E eles surgem através de um defeito genético que é passado dos pais para os filhos, ou seja, de geração em geração. Nesses casos, geralmente temos uma família cheia de casos de câncer e em idade mais precoce. Nos outros 90%, ou seja, na grande maioria dos casos, temos aí os chamados cânceres esporádicos, que são aqueles que ocorrem ao acaso, geralmente devido ao desgaste do nosso organismo, pela idade, pelo nosso estilo de vida, o que não tem relação com os casos dos nossos parentes próximos. Geralmente são famílias que têm poucos casos de câncer. Por exemplo, uma mãe que teve câncer de mama aos 75 anos de idade e ninguém mais teve. Provavelmente esse seja um caso de câncer esporádico, ou seja, ao acaso. Mas quando você deve suspeitar se o seu câncer de mama ele é hereditário? Primeiro ponto é: você teve câncer de mama com menos de 45 anos? Você tem um câncer de mama específico chamado triplo negativo? O que é esse câncer de mama triplo negativo? É aquele que não tem respondedor de hormônio, é aquele que não responde a medicações muito comuns para tratamento de câncer, tamoxifeno, anastrozol. Se você tem vários casos de câncer de mama na família, ou além de câncer de mama, você tem câncer de próstata avançado, ovário, pâncreas ou melanoma em parentes próximos, isso pode ser sim hereditário. Se você tem parentes próximos do sexo masculino com câncer de mama, isso também tem que chamar a atenção e pensar se também não pode ser um caso de câncer hereditário. Além disso, você tem parentes próximos que tiveram câncer de mama nas duas mamas, ou seja, bilateral. Ou se você tem ou teve câncer de mama e tem ascendência judia asquinazi. Nesses casos, pode ser indicado uma avaliação genética mais detalhada, o que nada mais é do que pesquisar alterações nos principais genes relacionados à predisposição hereditária ao câncer de mama. É o que a gente chama de síndromes de câncer de mama hereditário. Muito bem. Quais são as principais síndromes de câncer de mama hereditário? Só para você ter uma ideia, a maioria dos casos de câncer de mama hereditário estão relacionados a alterações no gene BRCA1 e BRCA2. Um exemplo de portadora dessa mutação genética é a atriz hollywoodiana Angelina Jolie, que descobriu essa condição depois que sua mãe teve um câncer de ovário. Os demais casos menos comuns podem ser justificados por alterações em genes como ATM, PALB2, NF1, TP53, SHEC2 e outros. No Brasil, especialmente no sul e sudeste, é muito comum uma alteração no gene TP53, que é o que a gente chama da síndrome de Li-Fraumeni. E é muito mais comum essa alteração nessa região do país do que no resto do mundo. Mas e o que muda na vida de uma mulher que nunca teve câncer, mas sabe que é portadora de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer? Essa recomendação, ela depende da mutação que é encontrada. De uma maneira geral, deve-se iniciar um rastreamento de câncer de mama mais jovem,
aos 25, 30 anos. E isso deve ser feito intercalando mamografia com ressonância de mama. E dependendo da mutação genética e a idade da paciente, deve-se discutir cirurgias redutoras de risco, que são aquelas cirurgias para retirada das mamas, dos ovários e das trompas, levando sempre em consideração os riscos e os benefícios desse procedimento. Uma outra dica de extrema importância é: mantenha sempre um estilo de vida muito saudável. Faça exercícios físicos, tenha uma alimentação saudável, mantenha um peso adequado, evite o cigarro e o abuso de álcool. Quanto menos saudáveis somos, mais rápido o nosso organismo se desgasta e isso aumenta a chance de desenvolver câncer. Fui diagnosticada especificamente com alterações nos genes BRCA1 e BRCA2. Qual é o meu risco de desenvolver câncer em relação às outras mulheres? É importante a gente saber que toda mulher ao longo da vida tem cerca de 12% de chance de desenvolver câncer de mama. Em portadoras dessas alterações, esse risco aumenta por volta de 70% a 80%, podendo inclusive ocorrer em idades mais jovens. Em relação ao câncer de ovário, que é um câncer extremamente raro na população em geral, esse risco ao longo da vida é mais ou menos de 1,8%. Enquanto que em portadoras dessas alterações genéticas, esse risco vai para 40% a 60%. Então, diante de um risco tão elevado para câncer, o cuidado dessas mulheres deve ser diferenciado. Mas seu câncer de mama, ele vai ser mais agressivo se você tem alterações nesses genes, como o BRCA1 e o BRCA2? Não. Estudos mostram que o seu tumor não vai ser mais ou menos agressivo. O que define isso é o tipo de câncer, o tamanho do tumor e o grau no momento do seu diagnóstico. Então, o que muda no tratamento e no acompanhamento daquela mulher que tem mutação genética e já tratou ou trata um câncer de mama? Essa resposta depende se o câncer atual ele é curável ou não. Naquelas mulheres portadoras dessas alterações, o risco de desenvolver um segundo câncer de mama, ou seja, na outra mama, é em torno de 50%. Deve-se então discutir um segmento mais intenso, acrescentando uma ressonância de mamas periódicas ou, em alguns casos, oferecendo cirurgias redutoras de risco para o controle da outra mama. Cirurgias redutoras de risco para o câncer de ovário também devem ser discutidas a depender da idade e da alteração genética. Já naqueles casos de tumores metastáticos, quando a célula ela migra daquele lugar, por exemplo, da mama, foi para outro órgão, como o pulmão ou o fígado, é importante essa informação porque a paciente ela tem a oportunidade de se beneficiar de novos tratamentos para o câncer. Drogas específicas ou drogas-alvos, terapias-alvos, ou muitas vezes de quimioterápicos derivados da platina. Por fim, quero reforçar que se você tiver suspeita de câncer de mama hereditário na sua família, não deixe de conversar com seu médico. E naqueles casos suspeitos, você deve ser encaminhado para uma avaliação com um oncogeneticista, que é o especialista nesse problema. E esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.